dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para falar de espiritismo, umbanda e espiritualidade. Hoje eu quero falar aqui o seguinte: eu estava pensando comigo mesmo, por que a gente não tem que se preocupar numa maneira única de se fazer um fundamento? A gente sabe que na Umbanda existem vários tipos de terreiro. Terreiros da Umbanda Sagrada, terreiros da Umbanda Esotérica, terreiros de Umbanda Popular, terreiros de Umbanda Branca, terreiros de Umbanda Omolocô, e assim sucessivamente. Cada terreiro tem o seu fundamento. Cada grupamento de Umbanda tem seu fundamento. E dentro de cada terreiro, desse mesmo grupamento de Umbanda, por exemplo, a Umbanda Sagrada, uma casa não vai ser igual a outra, nunca vai ser igual a outra. Dentro da Umbanda Esotérica, uma casa nunca vai ser igual a outra. Os fundamentos que cada casa tem, elas são diretamente relacionados à energia que cada casa vai ter, mediante ao guia-chefe, mediante aquilo que cada pai de santo se predispõe a fazer como rota espiritual. Então, por exemplo, eu ficava me perguntando, se um dia eu fosse um pai de santo, se um dia eu fosse um sacerdote, um dirigente espiritual, poxa, como eu faria, por exemplo, uma trunqueira, um assentamento de uma trunqueira dentro da minha casa? Dentro de uma casa minha, já que eu tenho algumas noções do que é a simbologia, de como se desagrega determinadas energias, tal. Será que um dia seria igual? Eu seguiria o mesmo fundamento que a minha mãe de santo faz na casa dela? Eu vou afirmar, não, eu não faria igual a minha mãe de santo, porque ela é ela, eu sou eu. Então, eu não tenho que me preocupar como minha mãe de santo faz no padê. Eu não tenho que me preocupar, eu tenho que entender qual é o fundamento dela, para eu ter noção daquele fundamento, de que serve para cada coisa. Por exemplo, uma estrela de 5 pontas. Qual é o fundamento de uma estrela de 5 pontas? Qual é o fundamento de um selo de Salomão, uma estrela de 6 pontas? Qual é o fundamento de um cruzeiro? Quando você usa uma farinha de milho ou uma farinha de mandioca, são coisas que a gente realmente tem que compreender, porque cada coisa, ela tem várias funções. E você pode usar para uma função uma coisa, por exemplo, uma farinha, ou para outra, aquele mesmo elemento. Então é importante que você tenha esse conhecimento, que você tenha a vivência de terreiro, para que esse conhecimento seja praticado por você. Mas eu vou dizer a experiência que eu tive numa gira de criança, numa gira de herê. Eu estava fazendo um Umbanda de cura, e a minha mãe estava fazendo os fundamentos para a energia da nossa reunião. Vocês devem ter visto a gira de herê, teve o batizado. Então existe um fundamento que se faz ali, existe uma firmeza que se faz na trunqueira para proteger todos os fundamentos da casa, para que aquela casa receba pessoas. Existe trunqueira, existe o Exu da porteira, existe o Cruzeiro das Almas, existe todo um cabedal de discernimento e conhecimento para que aquilo funcione. Existiram as firmezas que a minha mãe de santo fez para Ibejê. Existiram as oferendas que eram feitas para a própria gira de criança. Nós lá separamos as crianças que trabalham nas matas e crianças que usam frutas como elementos, e também separamos crianças que usam doces como elemento, e separamos crianças, na nossa casa tem crianças africanas, crianças, os famosos pretinhos, segundo eles próprios. Nós somos os pretinhos que viemos proteger esta casa. Na minha concepção, na minha casa não trabalhamos com Exu Mirim, na minha concepção, aquilo ali seria uma oferenda para Exu Mirim, um pouco ali modificada. É uma transição entre o Exu Mirim e a gira infantil. Beleza, eu nunca vi isso em nenhuma outra casa. Ao mesmo tempo, nós adquirimos a responsabilidade de realizar um Umbanda de cura. E a partir daquele momento, eu nunca tinha feito uma firmeza para um Umbanda de cura em gira de criança, nesse tempo que a gente está fazendo. E simplesmente, se chegou um guia espiritual do meu lado, que eu não sei quem era, tá? Porque eu, particularmente, não incorporo criança, certo? Até hoje nunca incorporei. Chegou o guia espiritual do meu lado, que não era os meus guias, Caveira, Quimbandeiro, Sete Flecha, o Boiadeiro, não eram eles. Simplesmente, ele falou, pega tal elemento, peguei. Pega outro elemento, coloquei. Pega esse aqui e faz isso. Ou seja, e aí ele foi me explicando cada coisa e cada elemento e cada coisa que ele colocou para aquela oferenda. Então, muitas vezes eu vejo as pessoas se preocupando tanto com entender fundamentos, copiar fundamentos da nossa religiosidade daqui da internet. Mas nós que estamos conectados com um trabalho, e esse trabalho muitas vezes não é a mesma coisa do porquê estão fazendo aqui no YouTube, você não deve se preocupar, porque o teu guia,
para aquela energia, ele vai fundamentar o teu trabalho. Basta você ter um pouco mais de conhecimento da substância em si. Por exemplo, para você formar uma palavra, você tem que conhecer as letras. Uma letra com a outra, nós vamos formar as palavras. Então, quando nós conhecemos os fundamentos de cada substância, por exemplo, uma manga, uma uva, você vai usar o elemento da estrela de 5 pontas, você vai usar uma vela X, você vai usar água, você vai usar um marafo. Então é importante que você tenha conhecimento do que cada um faz. Mas esse o que cada um faz não garante que quando vier a sua entidade, ela vai usar aquele mesmo elemento para aquilo que você estudou. Muitas vezes você vai se surpreender com o que a entidade faz com aquela mesma substância para a capacidade da tua oferenda, do teu trabalho em si. Então é importante que você tenha noção que o estudo é importante. O estudo do elemento é importante. O estudo da simbologia é importante. E isso eu não vejo problema. O que eu vejo problema é as pessoas quererem copiar. Copia e cola, copia e cola. Você tem que escutar a espiritualidade. Você tem que escutar o teu guia espiritual. Mas o teu guia espiritual, ele não vai fazer nada para você só por você. Ele vai fazer por um trabalho. Por exemplo, nós fazemos um banda de cura. Muitas vezes eu quero ter uma resposta para mim. Mas às vezes a resposta só vem quando eu estou fazendo um trabalho para as pessoas. E aí ele me dá a resposta para as pessoas e para mim também. Porque eu sou qualquer um. Eu sou como qualquer um que está ali. Então a espiritualidade vê a gente, é claro, com uma certa grau de diferença, porque a gente é simplesmente o meio dele usar o seu trabalho, né? Nós somos uma substância que o espírito usa para que o trabalho dele seja feito. Então nós, como médiuns, recebemos primeiro a informação, mas nós não somos diferentes da pessoa que está com o nome ali. Então é muito importante que a gente tenha noção do copia e cola, né? Porque quando nós estudamos uma teoria, é para que nós tenhamos autonomia, para que nós tenhamos capacidade de raciocínio em cima das nossas próprias vivências, que são diferentes, nossas vivências, de todos os outros professores que estão explicando Umbanda. Cada um tem a sua vivência, e a sua vivência parte das suas experiências, e experiências são boas e ruins, e cabe cada um saber quanto aprendizado teve pelas experiências que passou. Então, a sua experiência é maior do que a minha experiência. A sua experiência é maior do que a experiência, por exemplo, do nosso maior mestre de Umbanda, que foi oh meu Deus, eu esqueci, a velhice é fogo mesmo, né? O Pai Zélio Fernandino. Então, a tua experiência, olha só, Zélio Fernandino foi o Papa. Zélio Fernandino foi o Papa da Umbanda. Mas o que adianta a experiência dele para você? A experiência dele só serve para ele e para o grupamento que viveu com ele. Então, o que eu posso aprender com algumas coisas da experiência dele, com alguns fatos correlatos da experiência dele, mas a tua experiência, ela tem que ser vivida por você. A sua experiência, ela se baseia no pé no chão do terreiro. Então é muito importante que você entenda, porque hoje você está vendo aí gente querendo incorporar em casa, via online, grupos de incorporação online. Isso é até incoerente, certo? Nós temos gente, você vê cursos de Umbanda. Eu não sou contra curso, eu sou contra quem vive da Umbanda, certo? Para mim, eu tenho a minha profissão, eu tenho o meu trabalho, e eu uso desses recursos do meu trabalho, que poderiam ser para diversão da minha família, poderia ser gasto em outras coisas, e eu faço com prazer de colocá-los na Umbanda, porque acho que a Umbanda é um investimento que não tem retorno financeiro, mas tem retorno espiritual, certo? Então, meus irmãos, e como o próprio Pai Zélio fala, eu quero usar desse recurso que ele sempre falou, que é a Umbanda, que o fio metal seria a perdição da Umbanda, o fio metal seria a derrota da Umbanda. E eu vejo muito isso. Então as pessoas, elas são um copia e cola, elas são simplesmente repetidoras do que elas estudam. O conhecimento não é sabedoria. Conhecimento sem entendimento, isso faz parte do estudo hermético. Não foi a Umbanda que me disse, não. O conhecimento, primeiro você adquire conhecimento, depois você tem que ter entendimento. Com o entendimento você tem sabedoria. Sabedoria sem uso, ela cai no abismo. Ela cai no abismo do nada. Ela cai no abismo da falta de inatividade. Então, meu irmão, vamos pensar nisso que a gente está falando. Você pode adquirir conhecimento, é lícito adquirir conhecimento, mas conhecimento não é sabedoria, conhecimento não é experiência, conhecimento não é vivenciar Umbanda. Vivenciar Umbanda é dentro do terreiro. E ter entendimento do conhecimento, utilizando ele na prática, cria-se experiência. Vamos pensar nisso. A Umbanda está virando um balcão de negócios, certo? E nós que estamos aqui alertando as pessoas sobre esse balcão de negócios,
que você vê, você pega a experiência, eu já falei isso em outros vídeos, pega a vida da pessoa pregressa, ela faz aqui no celular, você vai me ver fazendo vídeo no celular de hoje até o final, porque eu não tenho tempo para fazer em outro lugar. Quem me critica porque dirijo, vai ficar criticando, porque eu vou fazer a Umbanda dirigindo. Agora, tem gente, eu poderia abdicar do tempo do meu trabalho para vender Umbanda, e vendendo Umbanda eu teria tempo para fazer tudo o que vocês querem escutar, e aí de repente eu flexibilizaria muito dos meus conceitos para poder vender. Tome cuidado, existe a flexibilização da Umbanda. E hoje, isso é o que vai ser a derrota da Umbanda. A Umbanda hoje está virando moda. Mas quando a Umbanda parar de virar moda e essas pessoas deixarem de vender conteúdo, quem que vai ficar? Vai ficar quem não ganha dinheiro com isso. Muito axé, meus irmãos.